Fala, amigos do canal Coisas Novas e Coisas Velhas, e hoje nós vamos seguir falando sobre Absalão. E a pergunta seria a seguinte: Absalão, ele deixou filhos ou não? Absalão morreu sem filhos ou Absalão ele deixou filhos? Bem, para que nós possamos analisar e responder essa pergunta, temos que observar o texto de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Então, em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, nós temos a informação da Bíblia de que Absalão tinha 3 filhos e uma filha, chamada Tamar. Nome este, evidentemente, dado em homenagem à sua irmã que fora violentada por Aminon. Nós temos um vídeo falando sobre as questões que envolvem a lei, a Torá, o que a Torá diz em relação ao que deveria ser feito com Aminon. Porém, retornando ao que nós estamos falando, existe um outro texto em 2 Samuel capítulo 18, versículo 18, que parece que coloca em xeque todas as informações que outrora nós tínhamos lido sobre Absalão, sobre o fato de Absalão ter 3 filhos e uma filha. 2 Samuel capítulo 18, versículo 18, diz o seguinte: Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje o monumento de Absalão. Então, veja bem, em 2 Samuel capítulo 14, versículo 27, o escritor ele diz que Absalão tinha 3 filhos e uma filha, ok? Em 2 Samuel capítulo 18, versículo 18, diz que Absalão não deixou nenhum filho. Então, como nós podemos conciliar esses textos? Porque, aparentemente, há uma contradição entre esses textos. Bem, alguns especialistas, principalmente a Bíblia de Jerusalém, trabalha dentro dessa perspectiva. A Bíblia de Jerusalém diz que provavelmente foram 2 fontes que foram juntadas na Bíblia. Então, no momento que o escritor do livro de Samuel, ele estava ali compilando os textos, ele juntou essas 2 tradições, que são tradições realmente contraditórias. Uma que diz que Absalão teve filhos e outra que diz que Absalão não deixou filhos. Então, por isso que nós temos no nosso texto, que nós estamos lendo agora, esta aparente, ou melhor dizendo, esta de fato contradição dentro desse ponto de vista das fontes, das fontes que foram utilizadas, isso segundo a Bíblia de Jerusalém. Agora, analisando o comentário da Joyce Baldwin, no livro da Cultura Cristã, que eu já falei também sobre esse comentário, ela diz que pode ser sim, que sejam fontes que foram juntadas para redigir aí 1 Samuel, 2 Samuel. Porém, pode ser que Absalão ele teve esses 3 filhos, mais essa filha, e todos eles morreram. E a Bíblia não diz ou se silencia em relação à maneira como eles morreram. Bem, é estranho a Bíblia não mencionar o porquê e como os filhos de Absalão morreram. É meio difícil de entender o porquê que a Bíblia não toca nesse assunto. Mas, segundo a Joyce Baldwin, pode ser essas 2 linhas de pensamento. E o Champlin também segue a mesma linha de pensamento. Pode ser realmente fontes, 2 fontes contraditórias que foram unidas para escrever, no caso, o escriba juntou essas 2 fontes e redigiu 2 Samuel, e são fontes contraditórias. Ou o Champlin segue o pensamento da Joyce Baldwin, que os filhos de Absalão morreram e a Bíblia se silencia em relação à maneira ou como eles morreram. Bem, é realmente um texto difícil, complicado,
recomendo que você procure outras fontes. As fontes que eu tenho aqui, eu fiz essa análise bem rápida aqui com vocês, são essas. Creio que existem outras fontes para que vocês possam estar analisando essa aparente contradição, né? No texto é contraditório. Agora, a interpretação do que aconteceu, se os filhos morreram ou não morreram, se são duas fontes diferentes que foram unidas num único texto, aí fica realmente difícil de nós respondermos. Mas a contradição, ou a aparente contradição, está aí no texto. Bem, muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Clique aí em curtir e se inscreva no nosso canal para você ajudar o nosso trabalho. Tchau!